Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive pra sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Posso crer em minha vida, o milagre vai. Vamos declarar com fé. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Diga: hoje o meu milagre vai chegar. Hoje o meu milagre vai chegar. E eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta hora, tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário está selado, foi consumado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. E eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nesta me dá vitória, me dá. Aleluia. Me dá vitória. Vitória. Senhor Jesus, aplica a tua palavra em nossos corações, porque tu sempre nos ensina o caminho da vitória. Tu sempre tem na tua palavra a orientação para nos levar à vitória, Senhor. Fala aos nossos corações pela tua palavra. Manifesta-te com poder. Tua palavra é amorosa, tua palavra é poderosa. Tua palavra nos cura, nos orienta, nos alimenta. Em nome de Jesus. Amém. Ao sentar, abra a Bíblia em Marcos capítulo 1, verso 29 até o verso 31. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Marcos, capítulo 1, verso 29 até o verso 31. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, Jesus, aproximando-se, tomou esta mulher enferma pela mão, e a febre a deixou. Após isso, ela passou a servir a Jesus e a todos os que estavam ali
naquela casa. Olha que interessante o verso 31. Eu tenho outra versão que diz: ele foi até o lugar onde ela estava, segurou a sua mão e ajudou-a a ela se levantar. A febre desapareceu e ela começou a cuidar deles. Aqui Jesus vai à casa de Pedro e do seu irmão André. É isso, né? Saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão, que era Pedro, e o irmão dele André. E a sogra de Pedro estava muito enferma. Estava acamada. Estava sem poder fazer nada. Estava imobilizada. O que me chama a atenção é a graça, o poder e a virtude que está sobre Jesus de mudar a situação de qualquer pessoa. Diga nesta noite: eu creio que Jesus continua mudando a minha vida. Diga: só Ele realmente tem poder para mudar a minha vida. E é interessante que aqui acontece um processo de cura. E esse processo continua até o dia de hoje, atuando na minha vida e na tua vida. Deus sempre nos ensina o processo, o caminho para sairmos com vitória das nossas adversidades. Deus sempre nos dá a orientação para sairmos dos nossos problemas. Deus sempre nos dá a condução para nos guiar e nos tirar do leito, da imobilidade, daquilo que nós realmente, por nós mesmos, não temos mais força, mas Ele tem força para fazer isso em nossas vidas. O que me chama a atenção é que, ao chegar Jesus ali, uma das coisas que me chama a atenção nesse texto, no final do verso 30, é que eles não encobriram, eles não esconderam de Jesus a sua necessidade, o seu problema. Você é testemunha, eu também sou testemunha, que todas as vezes que nós abrimos o nosso coração para Jesus, Ele cumpre aquela palavra: todo aquele que vier a mim, de forma alguma eu vou lançar esta pessoa fora de mim, sem a resposta e sem a saída. Então, o primeiro passo que a Bíblia nos ensina aqui nesse processo de cura, nesse processo de ter a vitória de Deus na nossa vida, seja de um milagre físico, seja um milagre na família, seja um milagre na vida financeira, seja um milagre na vida interior, tirando os medos, os temores, as inseguranças do nosso coração. O primeiro passo é abrir o nosso coração para Jesus, é expor para Jesus o nosso problema. E Jesus, Ele é amoroso, Jesus, Ele é misericordioso. Ele não vai entrar num ouvido e sair no outro. Não. Certa vez Jesus estava indo para Jericó e Ele não ia parar, mas porque um homem clamava e dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele parou. Aonde há um grito de fé, aonde há um berro, porque ali era um berro mesmo, aquele verbo ali no original quer dizer que ele gritou, ele berrou, e foi tão alto que as pessoas diziam para ele: fica quieto, fica quieto. Aí quando diziam para aquele cego ficar mais quieto, ele gritava mais alto ainda. Então, aonde há um grito alto de fé por socorro, ali Jesus para. Ali Jesus vem para ajudar e para socorrer. E aqui a sogra desse homem estava acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Quem tem sogra aqui? Levanta a mão bem alta. Vale a pena pedir por todas as pessoas. Eu quero dizer nessa noite: se teu pai está com um problema, peça por ele. Se a tua mãe está com um problema,
peça por ele. Se a tua sogra, o teu sogro, teu parente, teu amigo, teu inimigo está com algum problema, ore a Deus e peça por ele. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Bendito seja Deus. Tem um texto bíblico que diz que não nos rejeita a oração. Clamou este aflito, diz o salmista, e o Senhor de todos os seus temores o livrou, o ajudou. Ele se inclinou para mim, diz o outro salmo, e me ouviu e me atendeu. Hoje Jesus continua parando para dar atenção a todo aquele que a ele clama. Eu não sei qual é a tua luta nesta noite, se é na saúde, se é nas finanças, se é em qualquer outra área. Uma coisa eu sei: Deus e a sua palavra têm poder para trazer a resposta. Deus e a sua palavra em qualquer situação tem poder. Eu quero dizer hoje à noite para ti, Ele está apresentando para mim e para ti o caminho pelo qual nós podemos trilhar nesta noite, certo de que resultados de vitória virão em nossa vida. Diga: eu não desisto, eu não jogo a toalha, eu clamo a Jesus mais uma vez nesta noite, e as promessas dele são fiéis. Mas a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que Jesus, vendo aquela mulher, segurou a mão dela e ajudou ela a se levantar. Diga a pessoa do outro lado: Jesus quer segurar a tua mão. Além de segurar a tua mão, diga isso, Ele quer te levantar das tuas impossibilidades. Quer te levantar daquilo que para ti é impossível. Jesus olhou aquela mulher, viu ela doente e disse para Simão, Pedro e André: coitadinha, vai continuar assim? Não. Ele nunca fica insensível diante do desafio e da dor de alguém. Mas olha só, preste atenção. Essa mulher estava deitada, doente, mas ela tomou uma iniciativa. Mas Jesus tomou a primeira iniciativa, foi em direção a ela. Diga comigo nessa noite: eu creio que Jesus me ama e não veio para me condenar, não veio para me destruir, mas Ele veio para me salvar, para estender a mão dele em meu favor. E Ele caminha em direção ao meu problema nesta noite, Ele caminha em direção à minha família, Ele caminha em direção ao meu corpo enfermo, Ele caminha em direção a mim, e Ele ministra a cura, a resposta e a solução. Você acredita nisso? Eu acredito, eu tenho fé, eu creio que Ele está, por meio desta palavra, por meio desse culto, dessa adoração, desse louvor, Ele caminhou em direção a ti hoje à noite dizendo: não é o fim, isso apenas é um momento, eu vou te ajudar, eu não vou te condenar, eu não vim para te destruir, eu vim para te socorrer, eu vim para te estender a mão, e eu estou aqui para te ajudar. E é interessante que nesse momento aqui, Ele fez isso em outros momentos. Não, Ele não impôs as mãos, Ele não repreendeu a enfermidade e nem qualquer outra coisa. Ele fez isso em outros momentos, mas aqui não, aqui Ele caminhou. Por quê? Porque aquela mulher não podia. O que Jesus está dizendo para mim e para ti aqui? Aquilo que vocês não podem fazer quando vocês estão em uma situação que não tem para vocês mais volta, eu posso ir em direção a vocês. Isso é muito forte. Eu profetizo pela fé que Deus está indo em direção ao teu filho agora, Deus está indo em direção à tua esposa, ao teu pai, à tua mãe agora, e Ele quer te ajudar, Ele quer te socorrer, e Ele está fazendo isso. Simplesmente diz a Bíblia que Ele tomou aquela mulher pela mão e ergueu ela. Essa foi a atitude de Jesus. Mas diga para a pessoa que está do outro lado: mas a mulher também fez algo. Ela, mesmo enferma, com febre, talvez, que essa gripe medonha que anda por aí, com dor em todo o corpo, está amarrado em nome de Jesus.
né? Com dor em todo o corpo, com dor na cabeça, com dor nas costas, com dor nas pernas. Ela se ergueu. Ela estava doente quando ela se ergueu ainda. Ainda ela estava doente. Ainda ela estava com dor. Ainda ela estava com febre. Mas ela se levantou. Se levantou, porque ela cria que ia ser curada. Mas ela não se levantou porque tinha sido curado, mas ela foi curada quando se levantou. Que é uma coisa muito interessante. Às vezes nós estamos que nem Tomé, eu quero ver para crer, Jesus. Tomé disse isso, não, Jesus, me mostra as tuas mãos, eu quero ver ali, quero botar o meu dedo ali para ver se realmente és tu que está aqui. Diga a pessoa do outro lado, fé é se levantar para ser curado, e não primeiro ser curado, para depois se levantar. É interessante isso. Jesus caminhou em direção a ela, mas ela se levantou enferma e creu. É muito interessante. Jesus foi em direção àquela mulher, mas ela podia ter dito, não, eu não vou me levantar não, eu só vou me levantar se eu me sentir curado. Não, diga, Jesus é maior que os meus sintomas. Aí é que está. Diga, Jesus é maior do que a minha dor. Jesus é maior que a minha febre. Jesus é maior que esse leito que me segura. Em nome de Jesus eu declaro isso. Jesus é maior do que qualquer circunstância. Jesus é maior do que qualquer situação. Toma uma atitude de fé nesta noite. Não fique aí te lamentando, não fique aí reclamando, não fique aí dizendo, não deu, não vai dar, não deu, não vai dar e nunca vai dar. Não, já deu há 2000 anos atrás, e quando eu tiver um encontro com Ele, eu vou obedecer o que Ele está me mandando fazer. Amém? Amém mesmo? A atitude daquela mulher de se levantar foi anterior à cura manifesta no corpo dela. Fazia parte de quem não precisava ver os sinais para crer. Jesus certa vez diz, vocês estão me seguindo porque vocês estão vendo sinais, vocês estão vendo eu fazendo isso e aquilo. Mas eu quero dizer para vocês nessa noite, Jesus está aqui, não importa como você chegou aqui, Ele vai te levantar. Diga, eu vou pegar nessa mão poderosa. Quantos querem pegar nessa mão poderosa? A nossa irmã pegou nessa mão poderosa, levanta a mão, irmã. Estava lá, né, irmã? Os exames mostravam, mas tu acreditou. Não foi isso, querida? Né? E aí o que aconteceu? Secou. E eu quero dizer nesta noite, isto é fé. Diga a pessoa toda, creia em Jesus. Não fique dependendo das evidências físicas, isso é muito importante. Deus não está limitado às evidências físicas de uma circunstância ou de uma situação para realizar o milagre. Ele está acima das evidências. Preste atenção nisso. Esta mulher estava acamada, com febre, mas ela se levantou. Diz a Bíblia que Jesus estendeu a mão para ela e ela se levantou. O que diz a Bíblia lá em Marcos 11, 24? O que diz a Bíblia em Marcos 11, 24? Exatamente isso. A Bíblia, ela se completa. Essa mulher fez exatamente o que está aqui. O que diz ali? Por isso vos digo, digam todos, por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. O verbo receber está onde? No presente ou no passado? Passado. Fé é aquilo que me leva a acreditar que Deus pode fazer mesmo antes de eu enxergar, mesmo antes do sintoma sair, mesmo antes das evidências desaparecer. Quando Jesus disse para
Homem cego que nós falamos aqui hoje à noite, né? Chamem ele aqui. A Bíblia diz que esse homem se levantou e foi em direção a Jesus. Ele não estava enxergando ainda. A mulher do fluxo de sangue, quando disse: eu vou lá, e se eu apenas tocar nele eu vou ser curado, ela não tinha ainda sentido. A Bíblia diz que no momento que ela tocou, ela sentiu no seu corpo. Nós vamos ficar esperando o quê? Que a evidência me libere a confiança, que os sintomas ao desaparecer libere a minha fé? Não, eu creio que Deus tem poder sobre os sintomas e sobre as evidências, e eu vou acreditar nele. Amém, irmãos? Então digam todos: a palavra de Deus nos ensina que nós temos que crer na palavra de Deus, e aí nós recebemos. Diga a pessoa do outro lado: creia que Deus te ouviu, ainda que você não viu, ainda que você não tocou, ainda que isso ainda não está nas tuas mãos. Creia que ainda não, você não enxergou, que não está nas tuas mãos, mas a tua família vai ser salva. Esta força de alcoolismo que está nesse parente, deixe ele pelo poder do nome de Jesus. Tenha fé. O milagre não virá em consequência se o sintoma me deixou ou não. O milagre virá e a resposta de Deus virá numa fé que confia na promessa e na palavra de Deus. Diga comigo bem forte nesta noite: Deus é fiel. Ele não mente, não muda e não falha. E aí quando ela se levantou, o que aconteceu? A febre desapareceu. Agora sim, ela sentiu a evidência da cura nela. A febre não desapareceu antes dela se levantar. A febre desapareceu depois que ela se levantou. Se a febre, diz aqui, a deixou, é porque aquilo que provocava não se encontrava mais no seu corpo. Eu vim aqui nessa noite para dizer que aquilo que está provocando o mal em ti, Cristo tem poder para tirar. Aí é que está o ponto. Aqui é que está o ponto. Eu tenho que acreditar que aquilo que está levando esta pessoa à doença, à mentira, ao engano, à impureza, seja o que for, Deus é poderoso para tirar dela. Por isso eu te digo nesta noite: te ergue pela fé, e ao te levantar tu vai tomar uma atitude e tu vai ver o milagre de Deus na tua vida. Não há como o mal ficar quando Deus chega. Não tem como as trevas ficar quando a luz chega. Não tem como a tristeza ficar quando a alegria entra. Não tem. Não tem. Não tem como o inimigo ficar quando Jesus chega, meus amigos. Quando Jesus chegou, meus irmãos, na região de Gadara, lá havia um homem possesso por forças demoníacas muito fortes, que levavam ele a se machucar, se cortar com pedras. Ele morava entre os túmulos, entre os sepulcros do cemitério. Diz que ele passava noite e dia acordado. Mas quando Cristo chegou na região dele, ele correu em direção a Jesus. Por quê? Ele sentiu a presença daquele que podia libertar ele. E aqui um detalhe importante: ninguém está no alcoolismo porque quer, ninguém está na noite porque quer, ninguém está no vício porque quer, ninguém está no mal porque quer, ninguém trai a esposa porque quer, ninguém xinga um filho ou faz mal para alguém porque quer. Há forças terríveis, demoníacas por detrás disso, que tomam a pessoa, mas quando Cristo chega, é o fim disso. Aquele homem, diz a Bíblia que quando ele teve um encontro com Jesus, aí Jesus tomou autoridade e disse: cala-te, sai dele. Em momentos que tem que ser assim. Quando Jesus fez isso, diz a Bíblia que as pessoas olhavam para aquele homem e diziam: mas nossa, ele voltou à sensatez. É aquele homem perturbado, agitado.
Hoje eu declaro que Jesus está derrubando toda perturbação, Jesus está derrubando toda acusação, todo medo, toda maldição familiar que quer aí te pegar e te destruir, de ódio, de ira, de vingança. Está desfeito isso em nome de Jesus. Diga a pessoa que está ao teu lado, diga: toma uma postura de fé hoje à noite. Creia que Jesus te cura, creia que Ele te ajuda. Amém? Amém mesmo? O que diz lá em Romanos 4, 17, 21, ilustrando isso, de tomarmos passos de fé sobre a vida de Abraão? Romanos 4, 17 e 21. Pode tocar piano, meu irmão, faz favor. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Digam todos: o Deus que vivifica os mortos pode dar um filho a um homem de 100 anos e chama a existência as coisas que não existem. Abraão creu. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que diz o verso 21 complementando? Estando ele, mesmo olhando para o seu corpo amortecido, estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Eu estava hoje conversando com a minha esposa e nós estávamos conversando sobre alguns milagres que Deus fez em nossas vidas. E cada vez mais nós chegamos à conclusão que tudo que aconteceu foi porque a gente acreditou que Deus era poderoso para cumprir a sua promessa. O que você vai fazer com a promessa? Você vai deixar as evidências e os sintomas roubar de ti? O que está falando mais forte ao teu coração hoje? A palavra de Deus, a promessa de Deus, ou as circunstâncias e as evidências? Me chama a atenção que a Bíblia diz que esta mulher, depois que ela foi curada, ela começou a cuidar deles. Eu tenho uma palavra de Deus para ti hoje à noite. Jesus está te tocando. Jesus está curando o teu físico, tua alma, teu interior, para te dar a capacidade de servir a Ele e as pessoas. Cristo não apenas devolveu saúde para esta mulher, Cristo deu a ela condição de ela ser útil. Isso é uma coisa muito importante, que hoje o inimigo está trabalhando muito na mente das pessoas. Tu não vale para mais nada, tu já errou muito na vida, para ti não tem mais solução, foram muitos erros, você não vai mais conseguir reerguer. Aliás, tem uma vozinha que diz assim para muitas pessoas: isso está acontecendo contigo, isso está acontecendo nas tuas finanças, isso está acontecendo na tua família, é porque tu errou a vida toda. Jesus não diz isso de mim, Jesus não diz isso de ti. Hoje eu quero dizer que Ele tem poder para arrancar isso e te devolver a condição de ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom patrão, um bom professor. Ter condição de ser feliz na tua profissão, ter condição de ter alegria de estar dentro da tua casa e olhar para os teus filhos, para a tua esposa e dizer: esta é a casa que Deus me deu. Ter alegria de poder sair na rua e testemunhar do que Jesus fez na tua vida. Jesus viu a doença daquela mulher, viu? Confrontou aquela doença, confrontou, ajudou ela, ajudou. Tinha algo que estava maltratando o corpo dela? Tinha. Mas também Jesus viu: desse jeito
acamada, sem poder se mover, ela não vai conseguir fazer o que eu quero para ela. Eu quero dizer hoje à noite aqui, eu sou testemunha que Jesus me curou para mim poder servir a Ele. Várias vezes Ele me alcançou com cura. Diga, eu sou abençoado, curado, tocado no meu corpo, mas também na minha alma, para que tudo aquilo que me roubava e me tornava inútil, sem valor, sem condições, ela estava ali sem condições de se levantar. Quem já teve febre forte aqui que chegou a delirar? É horrível. Eu já tive isso. Com 18 anos de idade, foi a maior febre da minha vida. Eu fiquei doidão. Não cheirei, não fumei nada, mas eu fiquei muito perdido. Eu pensei que eu ia para o outro lado. Mas eu vim aqui nessa noite para dizer: alguém naquela hora que eu estava delirando, botou a mão em mim, e eu peguei no sono, e quando eu acordei eu estava totalmente curado. E eu não estava num lugar muito perto não de médico, eu estava bem longe. Mas Deus é poderoso. Eu quero dizer para ti hoje à noite, Ele não vai apenas tocar o teu corpo, Ele vai tocar lá dentro, onde você se sente inútil, onde você se sente impossibilitado de servir os outros, servir a Deus, de ser uma bênção. Ele vai te devolver a capacidade de servir a Ele, e aquilo que está te atrofiando vai te deixar em nome de Jesus. Diga, eu sou curado por Jesus. Já falei, mas volto a dizer. Certa vez Jesus libertou um homem endemoniado, o gadareno. O que Jesus disse para ele? Não, tu vai me seguir não. Agora tu volta. Vai lá para o meio dos teus parentes. Vai lá para o meio da tua casa. Anuncia aos teus parentes tudo quanto o Senhor havia feito. Aquele homem estava totalmente aprisionado por trevas, por espíritos malignos. Ele não foi apenas liberto do espírito maligno, ele se tornou um evangelista. Ele foi para o meio da casa dele. Eu terminei de ler o livro do Robert Tom, um homem que não conseguia se libertar da bebida. Um homem que não conseguia se libertar da bebida. Um homem que várias vezes e anos na vida gastava todo o seu salário na África do Sul. Quando voltava para casa, tinha uma força que empurrava ele para dentro de um bar. E lá ele gastava todo o salário dele. Perdeu a esposa, perdeu os filhos. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. Jesus entrou na vida dele e ele foi liberto. E ele se tornou um evangelista. E ele ganhou muitas vidas para Jesus. Ele pregou toda a África, ele pregou nos Estados Unidos e na Europa. Ele foi usado por Jesus. Por onde ele passava, ele testemunhava. Jesus não apenas libertou ele, e me marcou que ele disse no livro dele: quando alguém botou a mão na minha cabeça e disse: espírito, demônio de alcoolismo que gera nele fome pela bebida, pelo erro, sai dele. Ele sentiu que naquela hora ele foi liberto. Mas ele não foi apenas liberto, ele foi um instrumento que Deus usou. Quantos aqui Jesus já fez algo na sua vida? Sabe o que ele está dizendo para ti? Eu quero te fazer útil. Abre a tua boca, fale de Jesus para as pessoas. Fale do que Jesus fez na tua vida. Fale do que Jesus fez no teu casamento. Hoje você pode crer nas promessas de Deus. Você pode receber da parte de Deus. Você pode te comprometer com Deus. Se você necessita de cura, se você necessita de milagre, se você necessita de restauração,
Jesus está aqui. Fecha os teus olhos. Ele está aqui. Ele estende a mão dele. Pode vir toda a banda para te tocar, para te alcançar. E isso que está aí vai te deixar. Aquilo que te rouba vai te deixar. E você vai ganhar um novo coração, uma nova vida. Quantos nessa noite sentem o chamado de Jesus para entregar a sua vida e ser curado, liberto? Aonde tu estás, levanta tuas mãos. Quero orar por ti, te abençoar nesta noite. Levanta tuas mãos. Fica em pé com a tua mão erguida. Eu quero orar contigo agora. Fica em pé. Fica em pé. Fica em pé. Sou maior. Fica em pé. Fica em pé. Jesus está aqui para te tocar. Para te tocar. Para te tocar. Para te tocar. Isso. Fica em pé. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Você tomou um passo de fé. Você fez que nem esta mulher fez. Foi Jesus que te ergueu nesta noite. E diga agora: eu creio que Jesus tem poder para tirar da minha vida tudo aquilo que está me atrofiando, me prendendo, me roubando a vida, a alegria, a paz. Diga: eu entrego a minha vida para Jesus. Diga: eu aceito a Jesus como meu Salvador, meu Senhor. Oh, a mão dele está te tocando agora. A mão dele está te curando agora. Feche teus olhos, você sente? O amor de Deus te envolve agora.